é Jaqueline, eu sou estudante de Psicologia na Unital, eu comecei agora, eu estou no primeiro semestre e a gente está fazendo um trabalho de Psicologia do Desenvolvimento e a gente quer saber melhor sobre o autismo. Então, o autismo é um transtorno de desenvolvimento. Então, ele vai gerar uma alteração de uma forma global no desenvolvimento da criança de linguagem, no desenvolvimento das relações sociais. Às vezes você tem interrupções no desenvolvimento da fala, tem crianças que não desenvolvem fala. Geralmente o desenvolvimento motor não fica comprometido, mas você tem ali algumas características típicas, como por exemplo, no caso do transtorno de Asperger, um desajeitamento motor. Então você tem características em várias áreas do desenvolvimento. Da cognitivo, do desenvolvimento cognitivo, termos de estratégia, elaboração de estratégias, planejamento, antecipação, fazer antecipações. Então você vê situações do desenvolvimento em várias áreas do desenvolvimento que elas ficam afetadas, mas principalmente na tríade, comunicação, interação e comportamento. E como vocês classificam? Como um transtorno? Como um transtorno de desenvolvimento, não é uma doença. Sim, Inclusive, agora se fala do transtorno do espectro do autismo. Dentro do transtorno do espectro do autismo, você tem o transtorno autista, o transtorno de Asperger, o transtorno ainda de Rett e desintegrativo da infância, que no DSM-5 eles vão sair do transtorno do espectro do autismo, e você tem o transtorno de autismo sem outra especificação. Não, tem estudos relacionando alguns genes com o autismo, mas não tem um gene determinante do autismo. Existe já uma predisposição genética e você tem alguns gatilhos ambientais. Muitas vezes uma prematuridade, outras situações que vêm a ocorrer em nascimento e que são esses gatilhos, no caso, que não são genéticos, mas é multifatorial, se considera como multifatorial, não uma causa específica e muito menos genética. Por exemplo, você tem uma criança que no início do desenvolvimento dela, por exemplo, com 8 meses, muitas vezes a criança, o bebezinho começa a antecipar, fazer algumas antecipações, No caso do autista, ele já não faz, isso é primordial para ele fazer algumas imitações depois, ou antes. O contato ocular existe desde o nascimento. Uma criança com autismo não mantém ou não faz um contato ocular como é típico dentro do desenvolvimento normal. Não olha fixamente para a mãe. Não mantém esse olhar, às vezes quando está mamando, que é comum, essa troca de olhar da mãe com o bebê. Muitas vezes essa troca de olhar não acontece, O bebezinho está olhando para um outro lugar. Então é vantajoso quando descobre no início. Claro, porque o que você faz? Mesmo que você não tenha um diagnóstico ainda, porque você tem até 4 ou 5 anos para fechar um diagnóstico, mas você observa alterações de linguagem, de interação, de relacionamento, você já pode fazer um encaminhamento de um tratamento fonoaudiológico, observar as respostas dessa criança para depois você fazer uma conclusão diagnóstica se não for possível a princípio. Então, a SINAPS é uma associação interdisciplinar que atende pessoas com o transtorno do espectro do autismo e outras patologias também. Então, nós já existimos desde 1996, e fazemos um atendimento de caráter interdisciplinar, individualizado, então é um terapeuta para um atendido. Temos algumas situações em grupo, mas nas situações em grupo tem um terapeuta para um atendido. A filosofia de trabalho da instituição é individualizado e é de caráter interdisciplinar, que a gente tem 5 áreas trabalhando. Porque principalmente dentro do autismo eles precisam mesmo
de um enfoque da área de terapia ocupacional, da área de psicologia e psicomotricidade, principalmente fonoaudiologia, psicopedagogia e até, em alguns casos, a fisioterapia. Então, quando eles vêm para cá, todas as crianças, adolescentes ou adultos que vêm, eles fazem uma avaliação interdisciplinar. Então, os responsáveis vêm, passam por todo o processo, né, de entrevista inicial, anamnese, as avaliações em cada área, depois é feita uma conclusão disso para os pais, né? E aí, se for caso para que a gente atenda, nós vamos atender essa pessoa. E aí, aqui dentro, além dos atendimentos clínicos, nós fazemos atendimentos externos, né? Então, que essas pessoas possam estar em alguns lugares comuns a todos, né? Então, padarias, shoppings, tem um trabalho específico com os pais, né? Esses pais podem acompanhar os atendimentos, a gente às vezes solicita que eles acompanhem mesmo alguns atendimentos do filho deles, né? A gente faz às vezes um trabalho domiciliar quando é necessário, visitas domiciliares para conhecer esse ambiente e fazer algumas orientações. Então, o trabalho, na verdade, fica bastante integrado entre a clínica, aqui, né, a sinapse, a família da criança, né, os pais, os responsáveis, irmãos, e se a criança frequenta alguma escola, também com essa escola. Então, muitas vezes é interessante que a gente percebe que a gente apresenta um pouco do filho deles para eles, né? Eles desconhecem. Não, porque tem algumas particularidades que são da própria pessoa e tem outras formas de aprender no desenvolvimento que se diferenciam, né? Então, uma vez a mãe falou assim pra gente: nossa, eu achei que isso ela tivesse situações simples do dia a dia, né? Como, por exemplo, mais independência numa situação de banho, né, que é o que a terapia ocupacional trabalha bastante em termos de atividade de vida diária. Eu achei que ela estivesse desenvolvendo isso sozinha. Não, tem todo um trabalho para que ela possa ser mais independente numa situação de banho. É claro que você tem que considerar graus diferentes no autismo, tanto de funcionalidade quanto de comprometimento, né? E aí esses pais vão conhecendo esse filho de uma outra forma, vendo o que eles são capazes de fazer, como eles são capazes de fazer, né? E aí você vê que a interação e a relação entre eles se beneficia muito, né? Fica muito mais positiva. Se você faz um luto por uma criança que você idealiza e vai nascer diferente, né, independente de patologia ou não, quando essa criança vem com uma patologia, eles têm que refazer conceitos internos deles, a idealização que eles fizeram daquele filho, né, principalmente numa situação em que o desenvolvimento vai funcionar de uma forma bastante atípica. Né? Então, não é fácil para os pais, é o que a gente percebe ao longo do tempo, de vários pais que já passaram e que passam pela instituição, e que essa aceitação, na verdade, acontece dentro de um processo, com muita ansiedade, muitas vezes, com um medo enorme do que vai acontecer no futuro, né? Com relação aos próprios filhos, né? Quem vai cuidar deles no futuro tem uma preocupação muito grande. E você tem perfis de pais, né? Se isso beneficiar eles, sim. Por exemplo, a gente já teve casos de autistas, por exemplo, um que hoje tem 15 anos e que ele frequenta a escola com toda uma adaptação curricular e que isso favorece muito a ele. Ele tem ganhos de aprendizagem com isso e comportamentais também. E a gente já teve casos, por exemplo, de crianças que, quando inseridas na escola, tiveram uma sobrecarga grande de estimulação e ficaram mais desorganizadas. A gente teve que reduzir esse período escolar. Então, aí a gente conseguiu que ela se organizasse melhor, entre outras intervenções que foram feitas,
para que depois pudesse aumentar gradativamente esse tempo na escola. Então, é o quanto que essa criança se beneficia da estimulação escolar, e tem todos os recursos específicos para serem usados, como por exemplo um quadro onde você pode usar figuras para ela poder ver o que vem antes, o que vem depois de cada atividade que é proposta para ela. Ela consegue ter um pouco de previsibilidade ali, que essa é uma grande questão do autismo, e diminuir a ansiedade dela através de recursos visuais. Então você tem uma série de situações específicas para favorecer essa criança na escola, tem que observar o desenvolvimento dela. O professor tem que ser orientado constantemente. Então aqui nós vamos às escolas com frequência. Então assim, quando uma criança está numa escola comum, as pessoas devem se adequar ao mundo dela, e não ela ao mundo das pessoas. Os professores devem se adequar a ela. Então, vai se ter recursos que favoreçam a ela. Então, na verdade, de ambas as partes. Quando você pega, por exemplo, uma criança menor, e que você diz para o professor na sala de aula, se você fizer a rotina da criança, não só escrita do lado ali, que tem hora da história, depois lanche, depois, enfim, uma rotina. Se você colocar do lado figuras que representem essas rotinas, na verdade, não beneficia só o autista, vai beneficiar a sala toda, que também tem um outro parâmetro para se apoiar. Então, é uma adaptação ali que tem que vir também do ambiente escolar, de favorecer atividades que aquela criança consiga fazer com mais sucesso. Então, a rotina dele aqui é de acordo com a demanda que ele apresentar. Então, por exemplo, tem crianças que vêm aqui 3 vezes por semana, 2 horas cada vez que vem. Tem alguns que vêm 2 vezes na semana e fica com uma carga horária maior, de 4 horas, 4 horas e meia, porque depende muito da tolerância, do quanto tempo consegue manter essa atenção sustentada e produtiva, da quantidade de carga horária que tem cada uma delas. Tem crianças que precisam de 2 horas no setor de fonoaudiologia, isso não é feito também as 2 horas no dia só. Tem crianças que precisam de uma. Então isso é mesclado com outras áreas, então vai para a fonoaudiologia meia hora ou 1 hora, depois vai para a psicomotricidade, por exemplo, depois vai para uma outra área. Então a rotina deles é feita dessa forma. Lanche, existe lanche com proposta. Então ou é a fonoaudióloga fazendo esse lanche para que isso seja um contexto para a comunicação, ou a terapeuta ocupacional para ajudá-lo a manejar copo, utensílios que ele precisa ali. Tem situações de almoço, então tudo depende da necessidade deles. Tem criança que é importante, que é possível começar a ir nos restaurantes para trabalhar esse comportamento no restaurante. Então ela vai até o restaurante. Tem outras que ainda fazem uma refeição aqui. Então tudo depende de como cada um funciona, porque a proposta de trabalho ela é muito individualizada. Então cada um vai ter ali uma proposta terapêutica de acordo com o que precisa. Então, o que nós usamos aqui como uma linha norteadora é a terapia de evolução e desenvolvimento. Então é uma abordagem francesa que prioriza a interação, que prioriza alguns contextos que beneficiam a eles. Então, por exemplo, fala de uma sala com poucos estímulos, porque eles tendem a ser mais dispersos, o uso de materiais que favoreçam uma atenção compartilhada, então que ele e eu, por exemplo, nós possamos focar um estímulo juntos, e isso ser prazeroso para aquela criança. Então é bastante interessante. Só que então essa é uma linha norteadora, mas o que nós usamos são abordagens combinadas, porque nós usamos alguns recursos do TEACH, que vai muito dentro de uma abordagem comportamental. Então, se você for olhar aqui fora, tem um quadro de rotina de cada um, a foto deles e os atendimentos na sequência para onde eles vão, para eles poderem se orientar e a ansiedade diminuir, porque diminui a desorganização também. Porque o que você tem em mente em termos de objetivo também? Diminuir comportamentos que são inadaptativos, diminuir situações que gerem uma ansiedade muito grande, um descontrole para eles. Esse quadro, desta forma, é muito usado dentro do TEACH. Então, nós usamos recursos de outras abordagens, tendo essa linha mestra.
Então, o que aqui em termos técnicos se prioriza, se você for ver o que vai de encontro com qualquer pedagógico, então o que o setor de psicopedagogia em geral trabalha muito com eles, porque você tem que ver a particularidade de cada caso. As demandas, então, por exemplo, as funções executivas deles são alteradas. E o que é isso? Eles têm dificuldade de antecipar, por isso que a gente faz uma antecipação visual para eles, de estratégia para resolver situação problema, porque eles são muito rígidos. Eles têm dificuldade de fazer generalizações, então a aprendizagem que ele tem, às vezes aqui ele usa lá na casa dele, às vezes a gente precisa ir até a casa para que isso possa também acontecer lá para ele usar lá. Né? Então, e trabalha com as habilidades de memória, de atenção, isso depois de serem feitas testagens que indiquem como ele está em termos de atenção, de memória, né, intelectualmente, como é que ele funciona, que essa criança funciona, se é possível fazer essas testagens com ela. Se não, a gente usa o PEP, né, que é um outro recurso que chama perfil psicoeducacional revisado, tem que lidar também com parâmetro geral, em termos de desenvolvimento cognitivo, linguagem, enfim, psicomotor, e aí é feita a estimulação de acordo com o que essa criança precisa. E se faz parte de alguma escola, essa escola é orientada, né, porque ele precisa dessas funções em melhoria de desenvolvimento para que ele possa dar conta de atividades pedagógicas formalizadas. É usado jogos, assim, para trabalhar... Jogos de tabuleiro, ou jogos de forma, jogos de madeira, esses jogos pedagógicos. E o que a gente tem usado bastante, porque isso chama muita atenção deles, e tem tido até cursos sobre o uso do iPad com as crianças com autismo. Né? Porque lá você tem muita cor, muito movimento, é extremamente visual, você tem som, você pode usar imagens deles mesmos para montar ali uma configuração dentro do próprio jogo. Então aqui a gente usa bastante esse recurso do iPad. Adolescentes, crianças, adolescentes e adultos. As três faixas etárias. Então, enfoca também todas essas funções, mas de acordo daí com o que eles vêm evoluindo, né? Então, por exemplo, tem crianças que, até adolescentes, né? Não crianças, que no caso você está perguntando, que o que é visto com eles são conteúdos até, às vezes, de conhecimentos gerais, que eles questionam, jogos que continuam estimulando a atenção também, mas aí o que é de foco de interesse da faixa etária, né? Então, alguns jogos continuam de uma forma diferenciada que é de interesse deles para continuar estimulando esses prejuízos. Né? Por exemplo, a tendência é ver a parte, não o todo, então eles têm que desenvolver mais uma coerência. A gente ajuda que eles desenvolvam um pouco dessa coerência central, né? E outras temáticas que entra muito dentro da área da psicologia, sexualidade, né? As mudanças corporais, uma reconfiguração do conhecimento deles com relação ao corpo deles, que muda, né? Como todo adolescente, muda, enfim, sensações, aí isso é trabalhado, contextos em que pode fazer o quê, né? Que é isso, uma vez aprendido, é isso que também eles vão usar no dia a dia deles, né? Tem umas formas que não são muito típicas, né, do que eles sentem com relação a uma outra pessoa do sexo oposto. Né? Então, você vê um interesse pela figura do feminino, mas uma figura do feminino, não uma pessoa em especial. Isso considerando o autismo não um transtorno de Asperger. Né? Não, autismo. Então, eles têm, né, um interesse pela figura do sexo feminino, mas aqui a gente não teve uma experiência de um adolescente que se apaixonou. Eles são assim, eles são muito literais, né? Então eles são muito, acho que a gente pode até dizer, puros nos sentimentos deles, né? Porque eles consideram ações da outra pessoa representando aquilo que deveriam representar, nem sempre é assim, né? Então ele tem dificuldade de fazer as inferências.
Então, muitas vezes existe um sofrimento grande por conta de perceber depois alguns enganos do que eles viram acontecer e que, na verdade, a intenção da outra pessoa não era essa. Mas, em termos de se apaixonar, nós não observamos isso acontecer dessa forma aqui, com uma pessoa específica, né? Então, na verdade, até a idade adulta, porque a gente tem os projetos de oficina. Então, daqui a gente vai dar todo o respaldo terapêutico e o que é para a escola enquanto adolescentes e adultos se frequentarem escolas, o que a gente ainda não teve, a gente teve até a adolescência, né? Dentro da nossa clientela frequentando escola, e depois tem o que é trabalho de oficina terapêutica, né? Com geração de renda. Tem a proposta de trabalho com os adultos. Muitas vezes sim, por exemplo, teve um garoto que era um autista de alto funcionamento, de alto grau, né, de funcionamento. E ele, aqui, do que teve de estimulação aqui em Taubaté, ele era daqui, ele era da cidade de Guará. Então aqui a gente recebe muitas pessoas de Guará, Caçapava, Pinda, não só de Taubaté, né, da região. E aí ele precisava mais de um suporte psicológico e do trabalho, continuar um trabalho de oficina, né, terapêutica, e aí isso foi feito lá na cidade dele. E a gente mantém contato regularmente. Nossa, então, muito por legal. Face, ele conversa, né, por Facebook. Também não soube dele estar apaixonado, no caso um autista de alto grau, né, mas assim, com bastante interesse pela figura do sexo oposto, né, hoje ele já deve estar perto de um adulto, acho que com 25 anos. Era um menino que veio da Itália, porque aqui a gente tem algumas pessoas que vêm de outros países e vêm morar aqui e buscam tratamento aqui na instituição. Então a gente teve esse menininho que veio da Itália e que ele foi logo que eu entrei aqui, por isso que eu acho que me marcou bastante. E ele é uma criança que não tinha uma fala funcional, então não falava, e bastante agitado, e por conta disso muitas vezes tinha um comportamento mais alterado. Né? E a gente fez todo um processo de trabalho com ele, de auxílio nessa comunicação, na verdade oferecendo recursos para ele de linguagem, então a gente trabalha aqui com a comunicação alternativa, que são imagens, né? E aí eu vi essa criança com um trabalho terapêutico, psicomotor, de percepção do próprio corpo, né, de reconhecimento de sentimentos, esse é um trabalho que a gente faz bastante aqui também. E diminuir essa alteração de comportamento, né, até que o trabalho foi interrompido porque ele foi para uma outra cidade, né, que o pai tinha um trabalho que ele acabava não ficando por muito tempo numa região só. Né, mas esse foi um caso que me marcou porque foi um caso que chegou logo que eu entrei aqui, né, que começou uma experiência aqui na cidade. Então, eu tenho para deixar de mensagem que assim, é um trabalho apaixonante, é um trabalho que você tem que se envolver bastante, que você tem que pesquisar bastante, fazer cursos constantemente, não são muitos os cursos que existem. O pessoal da Mackenzie fez um ano retrasado de 80 horas um curso de extensão sobre autismo, foi excelente, todos os profissionais falaram, fono, psicólogo, ele que é neurologista, o Décio Brunoni que é geneticista, e eles fizeram novamente refizeram esse curso no ano passado. Mas são poucas possibilidades que você vê de cursos assim. E que a faculdade pudesse abrir um módulo, um espaço sobre autismo, né, para que todo mundo tivesse mais conhecimento de como eles são, de como eles funcionam, né, porque é importante que se saiba disso. Eu fico satisfeita porque tem vindo, principalmente esse ano, muitos alunos da psicologia aqui, para fazer trabalho de conclusão de curso, né? Teve uma que está fazendo a tutoria de uma criança numa escola, né? Que está finalizando o curso dela de psicologia. Então, que é importante porque tem mais interesse, é isso que eles precisam, mais interesse, mais pesquisa.
né? Daqui até ele se desenvolva melhor. É isso.